Muy buenas tardes. Muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta, 7 de março deste ano de 2025, temos como tema uma palavra que ele nos falou na atividade do final de ano de 2013, nos terrenos da Grande Carpa Catedral, e lemos uma escritura no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante, onde nos diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante dele, e resplandeceu o seu rosto como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E erguendo eles os olhos, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia, que foi pregado 7 de julho de 2009 em Quito, Equador, nos diz o Dr. William Souto Santiago: houve e haverá intervenção divina por meio dos arcanjos Gabriel e Miguel e demais anjos ou arcanjos que Deus tenha em seu reino. E por isso é que a bênção para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e por isso é que houve, há e sempre haverá ungidos, ministros, pastores ungidos com o Espírito Santo. Houve, há e haverá. E pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia, saberá, ungido com a palavra, o verbo, a palavra, para serem instrumentos de Deus através das ovelhas do Senhor, tratando-as com amor, com carinho, com respeito e sempre tendo o alimento espiritual. Agora vejam, na mensagem, o qual temos o extrato no livro de Citas, onde o nosso irmão Branham nos fala de que Deus sempre opera por meio de um instrumento, o qual é um extrato aqui da mensagem, direto é o caminho, na página 26 do livro de Citas, parágrafo 220. Nesse extrato dessa mensagem nos diz: em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre tem morado no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, fala ao seu povo por lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. Aí à esquerda, desenhe uma estrela de Davi.
E no versículo, na página 26 do parágrafo 220 aí à esquerda, desenhe uma pedra angular e em cima ele escreve: Deus sempre tem usado um homem como seu agente. Deus sempre usou um homem como o seu agente. E também nos diz na página 118, parágrafo 10:45, do livro de Citas. Esse é um extrato da mensagem Os Dons de Deus acham sempre o seu lugar. Diz: Deus não faz nada fora do homem. O tempo todo ele trabalha através do homem, porque ele tem que usar o homem para expor o seu atributo de Salvador, e dizendo que tem que fazer isso, vira ao seu redor e faz o homem o seu sócio, e não faz nada senão através do homem. Ele escreve em cima: Deus faz tudo através de um profeta, que é o seu sócio. Deus faz tudo através de um profeta, que é o seu sócio. E passamos à página 43 do livro de Citas. Agora lembre que ele nos falou no livro das Eras, nesta página 43 do livro de Citas, extrato 349, é uma porção do livro das Eras, mensagem da era de Éfeso. E ele nos diz, antes de ler essa página, no parágrafo 349 da página 43, vamos à página 265 do livro das Eras, diz: Como nós mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham como uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. São chamados também estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles os traz a luz de Deus ao seu povo. Agora, vejam também aqui aqui também na página, vamos ver aqui, página 169, nos diz: em cada era temos exatamente a mesma norma. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar, e depois aquele mensageiro, a luz se divulga através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde então, todos aqueles que saem nem sempre entendem quão necessário é dizer apenas o que o mensageiro disse. À direita ele desenha uma pedra angular, as eras, e numera de 1 ao 7 até a 7, mas na pedra angular ele escreve 8. Lembrem, Paulo advertiu as pessoas que falassem apenas o que ele disse, que saiu de vós a palavra de Deus, ou a voz, apenas a voz chegou. Se alguém se parecer ou achar que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 de Coríntios 14, 36 ou 37. Acrescenta aqui ou tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre.
Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, a qual é a voz de Deus. Ou seja, a voz de Deus através desse mensageiro de cada era e de cada dispensação. Mas vejo que também, além do mensageiro, ungido por Deus, em cada era ou em cada dispensação, Deus tem maravilhosos colaboradores, maravilhosos ministros, pastores, que divulgam essa mensagem, este avivamento desse tempo. Agora, é importante falar exatamente o que este mensageiro trouxe da parte de Deus. Portanto, nesse tempo final, isto se cumpre plenamente, porque a terceira etapa é o falar a palavra, é o ensinamento dos trovões sob carpa. Portanto, é um tempo onde tem que ter mais cuidado do que está se realizando em nossa era e em nossa dispensação. Ou seja, assim como teve um ministério de fitas, que ele escreve desse jeito, ministério de fitas, no tempo do nosso irmão Branham, e ele ressaltou: falem apenas o que diz as fitas, não acrescente nem tire, porque aí está contido todo o programa que ele estaria realizando nesta nova era e nesta nova dispensação, igual no tempo onde nos trouxe as boas novas, as notícias da parte de Deus à sua igreja, no mensageiro, o qual esteve no meio da igreja, nos trazendo a mesma coisa que no tempo da primeira vinda do Senhor trouxe a Virgem Maria, ou seja, o Dr. William Soto Santiago, quando nos falou em sua mensagem, ficou gravado em fitas, ficou escrito, e ele também repetiu a mesma coisa que o irmão Branham falou: falem o que diz nas fitas, não acrescentem nem tirem. Por quê? Porque na mensagem que eles trouxeram, estava mostrando o que seria esse tempo final, o que seria o cumprimento do sétimo selo, o que seria o anjo diferente aos demais, em carne humana, no meio do povo, cumprindo as profecias correspondentes à visão da carpa. A terceira etapa, onde Deus estaria trazendo a fé de rapto. Agora, continua dizendo, Paulo advertiu que dissessem o que ele disse, como Pedro também o fez. Ele os advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. E se tem algo que tinha que corrigir, o mensageiro é que corrige. E o próximo mensageiro pode trazer mais luz, e o outro que vem depois que Deus leve, esse mensageiro que já falou certa revelação, para certo tema em específico, o outro mensageiro traz mais luz, ou seja, aumenta a profecia, traz mais luz de certos temas em específico, ou de tudo o que trouxe esse mensageiro anterior. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através dos seus mensageiros e depois dizer o que lhe foi dado a eles para as igrejas. Agora vejam, na citação que nós vamos ler ali, da página 43 do parágrafo 349, diz: cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é o homem espiritual, o outro é um homem natural, da terra. Eu me uno à igreja, eu sou tão bom como qualquer um. E isso é o que este avivamento produz. É o que cada avivamento produz. Aí em cima ele escreve: cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Vou voltar e ler o que ele escreveu aí. Cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. E embaixo escreve, abaixo desse parágrafo 349, Cristo.
embaixo, o anticristo. E veja no parágrafo 350, mesmo na página 43 do livro de Citas, diz: agora lembrem, cada igreja tem os seus formais e cada igreja tem os seus espirituais. Estes são os gêmeos. Estes são os gêmeos que nascem em cada avivamento e vivem em cada igreja. Começaram nessa era e terminam nessa era. E finalmente os formais alcançaram na era de Tiatira e Lutero os tirou novamente. E agora está entrando novamente, outra vez. Pode ver, esta religião formal, não há diferença nisso. E o catolicismo? Tudo é a mesma coisa. Toda organização está cortada ali dentro a ele. Deus nunca organizou a sua igreja. Exatamente o que tentavam fazer aqui. E vejam, e observe agora se não está bem. Apenas ensinando que maldita está a organização. Era estranho a igreja primitiva, igreja do Novo Testamento. Aí em cima escreve, do 350, do parágrafo 350, ele escreve: os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou a sua igreja. Os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou a sua igreja. No livro dos selos, na página 352, nos diz, vamos ter aqui também este outro livro, no qual ali nos escreveu também, nesta página 352, a qual nos fala disso que estamos falando. Vejam aqui, diz, eu quero que fixem nisso. No mesmo tempo, quando Caim chegou à terra, chegou Abel também. Quando Jesus apareceu, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo, quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o Espírito do Anticristo. E nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando, nesses últimos dias, o Anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E escreve aí, com Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Escreve transformar-nos. Nesse outro ele escreve transformando, transformar, adotar-nos. Aí ele escreve aqui nesse outro. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos, Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus, e etc. Agora vejam que isso aconteceu no tempo de Moisés, o qual foi um mensageiro dispensacional e é uma das duas oliveiras. É o ministério de Moisés se repetindo nesse tempo final. Agora vejam o que aconteceu lá, porque vejam que isso não é o que aconteceu apenas nesses momentos onde aqui ele menciona no tempo de Abel e Caim, no tempo de Jacó, no tempo de Davi, no tempo de Jesus, mas vamos aí ao tempo de Moisés. Vejam, no capítulo 16 de Números diz, versículo 1 diz, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Datã, Abirão, filho de Eliabe, Ion, filho de Peleque, e dos filhos de Ruben,
pegaram pessoas e se levantaram contra Moisés com 250 varões dos filhos de Israel, príncipes da congregação do conselho, varões de renome. Não eram qualquer pessoas, eram pessoas importantes no meio do povo. Vejam, tomaram 250 varões de todo esse povo que tinha ali e se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: já chega de vocês, porque a congregação toda, eles todos são santos e no meio deles está o Senhor. Por que vocês se levantam sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, se prostrou sobre o seu rosto e falou a Coré e a todo o seu séquito, dizendo: amanhã o Senhor vai mostrar quem é seu e quem é santo, quem é sujo e quem é santo, vai fazer com que se aproxime dele aquele que ele escolher, ele aproximará assim, e desenhe uma estrela de Davi à direita. Fazer isso, pegai o incensário, Coré e todos os seus séquitos, seus seguidores, e colocai fogo neles, e colocai neles incenso diante do Senhor amanhã, e o varão a quem o Senhor escolher, aquele vai ser o santo. Isso baste a vocês, filhos de Levi. Agora vejam que era um desafio ali, porque assim como os filhos de Arão entraram com fogo estranho diante do Senhor, no lugar santíssimo, e morreram, aqui está Moisés colocando a eles, opondo eles na mesma posição, e eles, com esse incenso, estes incensários, cada um deles iria demonstrar ao povo quem era aceito diante de Deus e quem estava errado. Agora veja o importante que é essa parte do incenso, o qual nós vamos ver um pouquinho mais adiante ali, onde nos tira Apocalipse, onde nos lança Apocalipse 8. Agora veja, diz: e disse mais Moisés a Coré: escutem agora, filhos de Levi, é pouco a vocês que o Deus de Israel os apartou da congregação de Israel, aproximando a ele para que ministreis no serviço do tabernáculo do Senhor e estejam diante da congregação para ministrar a eles, e que fiz com que tu te aproximasse a todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo? Agora tu também procura o sacerdócio. Portanto, tu e todos os teus seguidores são aqueles que se juntais contra o Senhor. Pois Arão é o que para que vocês murmurem contra eles? E Moisés enviou para chamar Datã e Abirã, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não vamos lá. Vejam, desobedientes também. Veja que eles saíram de lá e viram todas aquelas maravilhas, mas na verdade, dentro eles não eram crente coisa nenhuma, eles não seguiam em nada Moisés, com tudo o que Deus fez. Mas veja, tem sempre um momento de provação, onde sai à luz tudo o que está no coração. Saiu todo o monte, mas veja, no caminho, saiu aos montes, mas dali no caminho se revelaram, porque vejam que é no tempo de provação. O tempo de provação são muito importantes, porque ali sempre se realiza uma separação, para que os filhos de Deus tenham as bênçãos. Aconteceu no tempo de Abraão, quando ele disse: te afasta, te separa. Vê? E no fim do tempo, nós sabemos que iria se realizar um tempo de separação, onde Deus estaria enviando os seus ministérios de Moisés e Elias, os anjos ceifeiros, para realizar esse trabalho. Uma separação. Agora continua dizendo: é pouco que nos tenha feito vir de uma terra que emana leite e mel para fazer vocês morrerem no deserto, senão que também tu te assenhoreias sobre nós, te fazendo imperador. Aí eles estão também chamando a atenção
de Moisés, brigando com ele pela maneira que ele realiza tudo, então se tentando fazer líderes também. E muito menos tu nos introduziu em terra que fluiria leite e mel, e nem nos deu a herança de terras e vinhas. Vai tirar os olhos desse povo? Ou seja, veja, se chega a ser rápido o entrar à terra prometida com Moisés, que sabemos que foi Josué que os introduziu, onde aqui ele, nessa Bíblia, nos diz, em Josué capítulo 3, no versículo 7, ele diz: então o Senhor disse a Josué: deste dia em diante começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Aí no versículo 7 ele desenha uma estrela de Davi à esquerda, e em cima ele escreve Zacarias 3, Apocalipse 11, de 3 ao 7, e 7, versículo 2. E escreve aí em cima de Moisés, primeiro Moisés. E onde diz assim estarei contigo, ele escreve Josué. É igual. E segundo Moisés, ou seja, o coloca aí a Josué com esse ministério dispensacional, porque é um mensageiro dispensacional o que introduz o povo à terra prometida. Ali foi a terra prometida, como terra, a terra prometida, como corpo teofânico foi o mensageiro dispensacional, o qual foi Jesus. Vê? Um mensageiro dispensacional. E para entrarmos à terra prometida do novo corpo, eterno e glorificado, é preciso um mensageiro dispensacional, o qual é o Espírito Santo, no mensageiro final, o qual está representado, tipificado em Josué, o mensageiro final, o Benjamim dos profetas. Agora vejam, aqui continua dizendo no versículo 15, ou seja, vejam aí, eles estavam dizendo, questionando Moisés: tu nos tirou de lá e tu prometeu que tu iria nos introduzir uma terra que manava leite e mel. Estamos onde? Onde estamos? Se eles chegassem a entrar na terra prometida ali, naqueles 30 ou 40 dias ou 50 dias, porque era curto, era um passo. O trajeto era em torno, se não fosse por todo esse caminho, porque vejam, tudo tinha um propósito, porque se chegava a introduzir eles direto, em pouco tempo, então eles todos teriam recebido as bênçãos dessa terra prometida quando eles não mereciam. Não eram pessoas para receberem a terra prometida e obter os frutos da terra prometida. E assim também é nesse tempo final. Deus tem um lapso de tempo restante onde nem todos os que saíram vão receber os frutos da terra prometida como um novo corpo. Porque se fosse rápido, muitos teriam que agora, vocês podem ver que estão contra, se levantaram contra o que Deus prometeu, do cumprimento da visão da carpa, do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e outros até teriam se retirado de tudo, vem? Agora, tudo tem um propósito no programa divino. Agora continua dizendo no versículo 15, então Moisés se irou grandemente e disse ao Senhor, e ele escreve ali, Moisés se zangou, se irou, e ele era mais manso. Não olheis a oferta, e nem o asno eu tomei deles, e a nenhum deles eu fiz mal. Porque vejam, a obra que Deus está realizando através de Moisés não dependia de Datã, de Abirã, nem de Coré, não precisava deles para nada, e nem tomava nada deles ou precisava de algo deles para Deus realizar a obra através de Moisés. Muito menos ele exigia que eles fizessem algo em favor da obra que Moisés estava realizando, ou seja, não fazia falta, ou seja, para o cúmulo. Depois disse Moisés a Coré, tu e todos os teus seguidores amanhã
vamos amanhã nos colocar diante do Senhor, tu e eles, e Arão. E cada um pegue o seu incensário e coloque incenso neles. E se aproximai-vos diante do Senhor, cada um com o seu incensário. 250 incensários. Ele escreve aí, 250. Tu também. E Arão, cada um com seu incensário. E cada um tomou seu incensário e colocaram nele fogo. E colocaram incenso nele e se puseram à porta do tabernáculo de reunião com Moisés e Arão. Já Coré tinha feito juntar contra eles toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação e desenha uma estrela de Davi à esquerda. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: afastai-vos dentre esta congregação e os consumirei instantaneamente. E desenhei uma estrela de Davi à esquerda. E eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, não és um só homem o que pecou? Por que tu vai te irar contra toda a congregação? Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala à congregação e diga: apartai-vos ao redor da tenda de Coré, Datã e Abirã. Vem? Uma separação, porque o juízo divino iria cair sobre eles e sobre todos os que o seguiram. Vejam, teve uma advertência. Primeiro teve uma advertência, antes do juízo. Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirã, e os anciãos de Israel foram junto a ele. E ele falou à congregação, dizendo: agora se afastem da tenda desses homens ímpios e não toqueis nenhuma coisa deles, para que vocês não pereçam em todos os seus pecados. Veja, não se pode fazer parte de nada desses movimentos assim, para que não recebam. Agora, é melhor receba o juízo deles, é melhor deixar isso quieto e não tocar em nenhuma coisa ímpia que esteja contra a palavra de Deus e da obra de Deus, correspondente ao nosso tempo. E se afastaram das tendas de Coré, de Datã e Abirã, ao redor, ao entorno. E Datã e Abirã saíram e ficaram às portas de suas tendas com as suas mulheres, seus filhos e seus pequenos netos. E disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou, para que fizesse todas estas coisas, e que não fiz pela minha própria vontade. E desenhe uma estrela de Davi. E nesse tempo, o instrumento que Deus está usando para realizar e cumprir todo o seu programa, correspondente a esse tempo final, para dar fé de rapto aos escolhidos, eles vão conhecer o mundo, os perdidos, os 144 mil, as fátuas e a noiva vão conhecer nesse tempo final, quando todas as coisas se realizem, vão conhecer que eu não fiz da minha própria vontade tudo aquilo que Ele me mandou fazer, realizar. Se como morrem todos os homens morrerem nestes, ou se eles ao serem visitados seguem a sorte de todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo novo e a terra abrir a sua boca e os tragar com todas as suas coisas e descerem vivos ao inferno, então vocês vão conhecer que esses homens irritaram o Senhor. E isso é o que eles vão ver quando vier os juízos divinos. Quando virem os juízos divinos cair, ele vai dizer: mas não tem que ter um rapto? Mas não precisa ter uma transformação, uma ressurreição? O que aconteceu? Vejam, aí eles vão se dar conta de que tudo foi feito conforme a vontade do Senhor. Esse instrumento trabalhou, operou conforme a vontade do Senhor, e era verdade o que ele falava. Então aí eles vão se encontrar vivos dentro da quinta dimensão, que é a grande tribulação, que vai se abrir completamente na terra. Vejam o que foi mostrado lá com Datã, Abirã e Coré. É o que vai acontecer a estas pessoas nesse tempo final. E aconteceu que quando ele cessou de falar, todas estas palavras, vejam,
é um tempo onde termina o trabalho, ninguém podia tocar em Moisés, até que ele realizasse essa obra. Está no livro de Citações, tem um extrato que o irmão Branham menciona, ninguém poderia tocar em Moisés e ninguém vai poder tocar Apocalipse 11 até que ele termine a sua obra. Agora, quando termine tudo, aí vai se realizar certas coisas no programa divino, e aí estarão vendo e reconhecendo que verdadeiramente era a vontade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor, a que estava realizando no meio do povo de Deus. E aconteceu que quando ele cessou de falar todas estas palavras, a terra se abriu, que estava debaixo deles, a terra abriu sua boca e os tragou. A eles, às suas casas, a todos os homens de Coré e a todos os seus bens. E eles, com tudo que tinham, desceram vivos ao inferno. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E Israel, todos os que estavam ao redor deles, fugiram gritando, porque diziam, não nos trague a terra também não trague a nós. Também saiu fogo diante do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E escreve 250. Agora vejam, também ali se foram estes outros líderes que haviam sido reunidos por Datã, Abirã e Coré. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tome os incensários do meio do incenso, do meio do incêndio, e derrame mais lá ao fogo, porque são santificados os incensários daqueles que pecaram contra suas almas. Com que pecaram? Contra quem eles pecaram? Contra as suas almas. E farão deles tábuas batidas para cobrir o altar, porquanto ofereceram com eles diante do Senhor, são santificados e serão como sinal aos filhos de Israel. E o sacerdote Eleazar pegou os incensários de bronze, com que os queimados haviam oferecido, e os bateram para cobrir o altar e desenhar uma estrela de Davi. A lembrança para os filhos de Israel de que nenhum estranho que não seja da descendência de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Coré e como seus seguidores. Segundo disse o Senhor através de Moisés, para que ninguém se aproximasse, porque ele tinha dito, ele a Arão, vejam, quando disse, não o tempo todo entrem, e mais, como fizeram os filhos de Arão com fogo estranho, agora aqui aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu? O que isso produziu? Morte também. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Israel e Arão, dizendo, vocês deram morte ao povo do Senhor, porque sempre se levantam. Então, pessoas questionando o que Deus está realizando. Vejam, mas vejam o que aconteceu com esses murmuradores. E aconteceu que quando a congregação se juntou contra Moisés e Arão, vejam, esse outro grupo já não estava Datã, Abirã e Coré, mas ainda restava ali. Vejam que sempre chega um ponto onde ainda resta essas pessoas que ficam, veja, não vou me identificar por ali, deixa eu ficar por aqui, porque se por acaso, mas chega um ponto onde já vem algo que aparentemente está mal, ou que aparentemente está contra o povo, e aí sai a reluzir o que há no coração da pessoa. E aconteceu que quando a congregação se juntou contra Moisés e Arão, olharam para o tabernáculo de reunião, e eis que a nuvem havia coberto, e a glória do Senhor apareceu. E vieram Moisés e Arão diante do tabernáculo de reunião, e o Senhor falou a Moisés dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei em um momento. E eles se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão, toma o incensário e põe nele fogo do altar, e sobre ele põe incenso, e vai logo à congregação e faz expiação por eles. Porque o furor saiu da presença do Senhor, a mortandade começou.
Vejam que ali já teve um momento onde havia começado a mortandade. E a morte final, a última praga, é morte espiritual. E não sabemos desde quando começou. Ele escreve aí do lado, Apocalipse 8, versículo 2. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E vejam que Apocalipse 8 nos fala do sétimo selo. Nos fala da abertura do sétimo selo. Quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu, como que por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e se deram 7 trombetas. Outro anjo veio então e ficou diante do altar com o incensário de ouro e lhe deu muito incenso para acrescentar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as suas orações, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Aí em Apocalipse 14 e também escreve Apocalipse 8, Apocalipse 11 do 3 ao 7. Que vejam que estes são as 2 oliveiras, é o ministério das 2 oliveiras. Agora, vejam, na página 325 do livro dos selos, nesse livro, vamos ver aqui também, nesse, nos diz: se não há altar de sacrifício nos céus, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado do Cordeiro? Tem que ter um lugar onde está colocado o Cordeiro imolado, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimava. Agora o incenso era o perfume cheiroso que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. E escreve Apocalipse 8, de 1 ao 5. Aqui, neste desenho, uma pedra angular e as eras à direita. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Apenas através do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Agora em cima ele escreve: se não há sangue no altar, as orações não chegam. Agora vejam o que aqui Moisés mandou a fazer rápido ali, porque já tinha começado a mortandade, a mortalidade. Agora, a expiação, diz, versículo 46 do capítulo 16 de Números, onde nós estamos, e faz a expiação por ele. Aí aqui escreve Apocalipse 8 e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Agora lembrem que a festa da expiação vai ser cumprida também para Israel, porque vejam que aí ele escreve Moisés e Elias escreve a expiação. Este é o novo propiciatório. Agora, diz, e faz expiação por eles, porque o furor saiu da presença do Senhor, a mortandade começou. Então Arão tomou o incensário, como Moisés disse, e correu no meio da congregação, e eis que a mortandade havia começado no povo, antes de que ele tomasse o incensário. Ou seja, diz, antes de tomar o incensário e pôr fogo ao altar, e sobre ele põe incenso e vai logo à congregação. Antes disso, antes desse trabalho, já tinha começado a mortandade no povo.
E ele pôs incenso e fez expiação pelo povo. E ficou entre os mortos e os vivos. E cessou a mortandade, desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ou seja, ficou entre os mortos e os vivos. Vejam aí, Deus viu essa expiação e cessou a mortandade. Portanto, no meio daqueles que já foram morrendo espiritualmente, e os vivos, está o ministério de Moisés e Elias para deter essa mortandade e que seja esse propiciatório, expiação por toda a congregação e que Deus olhe sob estas asas, sob esses ministérios de Moisés e Elias e seja assim intercedido o povo através deste incenso, do qual é uma obra sacerdotal. Agora, diz, e os que morreram naquela mortandade foram 14.700. Sem os mortos pela rebelião de Coré. Assim que imagine, foram bastante pessoas depois da rebelião de Coré, e foram muitos. E agora aqui, com este grupo que se levantou murmurando disso que tinha acontecido, ou seja, esses eram os hipócritas, ou os que estavam ali, os mornos, os manufaturados, que são os que vão até o final. Vejam, ali morreram 14.700, sem os mortos pela rebelião de Coré. Depois, Arão foi a Moisés à porta do tabernáculo de reunião quando a mortandade havia cessado. Agora vejam o importante que é seguir o instrumento ao mensageiro e fazer tudo o que ele vos mande. Tem sido assim em cada era, em cada dispensação. E os que saíram dessa linha não vão receber as bênçãos prometidas por Deus para realizar e cumprir-se em cada era ou em cada dispensação. Agora vamos continuar aqui nessa atividade de pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia. Continua dizendo: lembrem que o mesmo que o servo fiel e prudente tem que fazer, também tem que fazer cada ministro, porque localmente o servo fiel e prudente local é o pastor. O servo fiel e prudente no meio do povo é o mensageiro de cada era. Tem que ser fiel ao Deus e ao povo, a Deus e ao povo, tem que ser fiel a Deus e ao povo de Deus, correspondente a esse tempo. E assim o servo fiel e prudente que esteja vivendo no último dia, esse vai ser o que vai estar encarregado de trazer a palavra, o alimento espiritual, a chuva temporã e tardia, a revelação divina de Deus para o nosso tempo, onde estará tanto falando da primeira vinda de Cristo, como da segunda vinda de Cristo. E terá o privilégio que não tiveram os demais mensageiros. Na página 32 do livro de Citas, parágrafo 273, nos diz o reverendo William Branham, nessa mensagem Chuva Temporã e Tardia, um extrato dessa mensagem, diz: nos últimos dias havia uma chuva tardia, e a chuva temporã e tardia estariam juntas. A primeira chuva foi no leste, a chuva tardia é no oeste, e na chuva tardia ambas as chuvas temporã e tardia estariam juntas. E ele escreve em cima: leste, um traço, Israel; oeste, um traço, América. E ao lado de leste, Israel, escreve um traço, a primeira vinda. E ao lado de oeste, traço, América, escreve a segunda vinda. E também desenha aí uma pedra angular e as eras.
Agora, nosso irmão William continua dizendo: embora o sétimo mensageiro teve o privilégio de fazer a introdução, mas a revelação completa trará aquele que venha depois do sétimo anjo mensageiro, ou seja, aquele que corresponda a estar na casa de Deus, na era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. A esse corresponde a bênção prometida para o tempo final. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. O ache fazendo como? Pergunta, quem é o servo fiel e prudente ao qual, quando o seu Senhor vier, o ache fazendo assim? Ou seja, o que esteja fazendo assim quando ele vier. Ou seja, para o cumprimento do anjo que era diferente dos demais, o que esteja ministrando na casa de Deus no tempo presente. Agora vejam, diz: ou seja, o que esteja fazendo assim quando ele vem. E Paulo já se foi. Irineu se foi. Martim se foi. Colombo se foi. Lutero se foi. Wesley se foi. E o reverendo William Branham se foi. E dizemos agora, o Dr. William Soto Santiago se foi. Veja, nenhum deles era o servo fiel e prudente para Deus cumprir essa promessa. Continua dizendo, mas tem que ter alguém que esteja fazendo assim, dando alimento a tempo na casa de Deus, aos filhos de Deus. A esse vai corresponder a bênção que Deus tenha para esse tempo. E aí esteja inclusa a visão da carpa. Vê o simples que é tudo? O último mensageiro vivo, esse é o mensageiro, onde Deus realizaria e cumpriria essa visão. Se Paulo tivesse vivo, nele, no tempo dele, iria se cumprir. No tempo dele se cumprisse a visão da capa, então ele era o mensageiro. Ele seria o mensageiro em que cumpriria essa promessa. Assim, cada um dos mensageiros, os que o irmão Branham tentou de realizar. Mas vejam, muito menos se cumpriu no tempo dele. E o nosso irmão William também, ele foi o que esteve mais perto. Mas ele veio com e por um propósito, o qual já sabemos. E está claro. Quem foi o reverendo William Branham e quem foi o Dr. William Soto Santiago e quem é o mensageiro e o instrumento que está hoje no meio da igreja. Simples assim. Tudo foi paralelo ou é paralelo à primeira vinda do Senhor. Diz, a esse vai corresponder a bênção que Deus tenha para esse tempo. E aí está incluída a visão da carpa. Vai corresponder a ele, com todos os ministros que estarão com ele, trabalhando na obra do Senhor, e todas as congregações realizar esse trabalho. Nenhum dos mensageiros passados pôde realizar. O sétimo desejava, tentou, mas não pôde. Não foi permitido. Na página 25 do livro de Citas, aí nos diz, do parágrafo 200, e 7, vejam, diz: agora vamos orar pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites eu quero começar dentro do meu novo ministério. E eu quero levar atrás, aqui nesse quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos lembram da visão? Certeza que sim. Da carpa e do quartinho, aí em cima ele escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora eu vou levar Meda dentro comigo na primeira noite, por causa de que se enviarem mulheres lá dentro, então esse é o ministério que eu não posso deixar que o público veja. Ninguém vai duplicar isso. Você vê? Não, senhor, não. Eu sei que está agora bem à margem, mas só reticências. 2 pontos. Apenas, eu sinto que posso apenas esticar ali fora e tomar. Veja que ele desejava estar colocado ali mesmo. Agora, vamos continuar. E essa noite eu estava sonhando, antes de me levantar essa manhã, irmão Neville, hoje eu estava tendo um sonho e eu pensei, o ministério, eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vitais. Despertei apenas chorando, eu estava louvando. Aí no versículo 208 continua dizendo, eu tinha batido na minha esposa no rosto, assim, mas sem querer. Ele disse, a visão da carpa e bateu no rosto da Meda, sem querer.
E continua dizendo, ele estava louvando a Deus deitado ali, e eu sei que tem algo ali fora, apenas pronto para me esticar e pegar. Vai ser maior do que jamais tem sido, vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande, e em grande ele circula. Mas agora temos que nos aproximar dele sanamente, inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Aí ele escreve, aí à direita em cima, a terceira etapa, a visão da carpa. Agora vejam como ele diz ali, de se aproximar a essa etapa sanamente, inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Lembramos quando ele disse que se consagrasse para a visita dos anjos. Agora veja aí, ele diz, agora como aponta para ti, na página 468, aí no parágrafo. Vamos ler o parágrafo. Diz, aqui está a interpretação desta visão. Agora, para que o saibam, o irmão Soltman não encontrou animal que andava caçando, estávamos fazendo esforço para conseguir achar. Mas nessa noite o Senhor me disse, agora, como um sinal para ti, ele não vai achar o animal. Tem que te consagrar agora para a visitação desses anjos. Vejam que para a visita desses anjos, o irmão Branham teve que se consagrar. Agora, quanto mais para a visita desse anjo que era diferente dos demais, em carne humana. Ou seja, que tem que se aproximar nesse tempo, veja, inteligentemente, sanamente, vê? E com um coração sincero, honesto a Deus. E dentro do programa da palavra que ele está cumprindo. Porque vejam, esse é o incenso, o qual ali vejam, foi dado a cada um a oportunidade de agarrar os seus incensários, tomar no fogo eles mesmos e apresentar, porque isso é individual. Cada um sob a interpretação do que eles pensavam ou criam, e isso é o que, com o livre-arbítrio de cada pessoa, se aproxima à presença de Deus que está no lugar santíssimo na era de pedra angular e dispensação do reino, a qual estamos vivendo hoje. É um tempo paralelo a esse tempo ali e também um tempo paralelo a esse desafio que houve no Monte Carmelo. Agora, ele continua dizendo aqui, o Dr. William Souto diz, não pôde realizar nenhum dos mensageiros passados, o sétimo desejava, tentou, mas não pôde, não foi permitido, mas tem que se cumprir essa visão da carpa. Já foi visto antecipadamente o que iria acontecer. Em palavras mais claras, foi transportado ao tempo onde já estava funcionando. Não viu como se construiu, mas viu como funcionava depois que já estava levantada. É como uma anotação. Vamos ver se eu tenho por aqui. Que ele diz que já estava estabelecido isso, vejam, ele escreve, Deus transportou o reverendo William Branham no futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da carpa catedral. Assim será, porque já foi na visão, já foi no mundo invisível e tem que se materializar, vem? Já era algo que estava estabelecido. Tudo isso que ele viu. Por isso, aqui o nosso irmão William diz, foi transportado ao tempo onde já estava funcionando, vem? Já estava em ação, já estava estabelecido, tudo que ele viu
já vinha em uma forma progressiva, se cumprindo, e cada coisa no seu lugar, colocando-se em ordem, para que chegasse ao ponto onde justamente chegou o irmão Branham nesta atividade que houve, aí nesse momento que ele foi transportado. Diz, não se viu como se construiu, mas viu como funcionava depois que já estava levantado. E não há outro tempo e nem outro ciclo divino, senão a era de pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, os que vão estar trabalhando com o servo fiel e prudente não vão ter nenhuma sombra de dúvida no que estarão fazendo. Vão ter um quadro claro, uma revelação clara do que Deus quer que se faça nesse tempo final, na era da pedra angular. Simples assim. Agora vejam que tudo que está se realizando, esse instrumento não vai dizer como, é que ele está desenvolvendo todo o programa, e muito menos vai dizer como é que vai se realizar as outras coisas, as outras fases, no cumprimento da visão da carpa, até que Apocalipse 11 seja ressuscitado, até que os ministérios de Moisés e Elias cumpram todo o trabalho. Depois, ali em Apocalipse 11 diz que será morto esse instrumento onde Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias para realizar este passeiozinho que vai ali à sexta dimensão, para trazer aos que estão ali depois do juízo, que estará se efetuando na sexta dimensão, como aconteceu no tempo de Jesus. Nenhum mensageiro foi e retornou em 3 dias. É o mensageiro final, no qual Deus está realizando a sua obra, e nele estará se cumprindo essa profecia. E assim vai poder primeiro ressuscitar e depois trazer aos da sexta dimensão. Diz, como diz então, chamarás e eu responderei. Assim também o irmão Branham falou. Assim Paulo também falou desse grande mistério. E vejam, os do nosso tempo que partiram também estão ali e também retornarão depois de que Apocalipse 11 ressuscite. Esse instrumento, então, aí poderá dar a conhecer abertamente, e os ministros, nesse tempo, poderão falar a visão da carpa e o que estava acontecendo ali. Deus lhes mostrará o que Deus esteve realizando, e eles poderão testificar ao povo da obra que Deus realizou, o qual não se falou como seria o cumprimento, porque o anjo disse ao irmão Branham, disso não digas nada a ninguém. Assim como na primeira e segunda etapa ele falou que não dissesse, mas ele falou e trouxe muitas personificações e imitadores. Agora, para a terceira etapa, ao não falar exatamente tudo, ou não falar certas coisas que o instrumento as está reservando, não pode haver uma imitação perfeita, porque ele disse que imitaria a segunda vinda se soubessem como é e o que é. Mas depois, assim como ele disse, quando desceu do monte, não digais a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado, ressuscite. Veja, assim também as 2 oliveiras, esse instrumento não dirá aos seus ministros companheiros como realizar esse trabalho na terceira etapa, mas verão os resultados. E melhor, ele vai fazer para proteger eles, para que não cometam esse erro de imitar. Embora alguns poderão, como dizemos em Alicia, ele fala, às vezes diz, por que tu não fala claro e me mostra, para tu me mostrar se realmente é verdade ou não? Não, isso não vai acontecer. No final eles vão perceber que, na verdade,
tenho estado fazendo a perfeita vontade de Deus e tenho estado realizando e cumprindo tudo ao pé da letra. E vocês também estão cumprindo a parte que corresponde a vocês ao pé da letra, porque corresponde daquilo que corresponde a vocês. Aos que vão estar orando, braço a braço também, trabalhando junto a esse ministério, depois, a eles, ao passarem por essa aprovação que estamos realizando, Deus dará a eles esse conhecimento para que, através desse líder, desse instrumento final, desse mensageiro dispensacional, possam falar ao povo a visão. Mas isso já é uma etapa, já transformados. Bom, temos visto, nessa ocasião, esta conversa sobre esse estudo que nós estaremos ouvindo, essa mensagem que foi uma conversa mais ou menos também desta atividade de fim de ano de 2013, nos terrenos da Grande Carpa Catedral. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.